Bom, vantagem do sermão expositivo, né? Nós estávamos falando há pouco. Então, maior garantia de fidelidade na exposição da mensagem. Por quê? Porque é um texto maior que a gente deve se ater a ele com mais profundidade, com mais determinação. Então, dá uma maior garantia de nós estarmos ligados ao texto, sem precisar ficar saindo demais, tá? Então, é uma das vantagens do sermão expositivo. Outra vantagem, imparcialidade na pregação, da pregação e do pregador. Quer dizer, ele vai expor o texto, né? Ele vai, não tem que ficar indo para outro lugar, ele vai expor aquele texto, que já é um texto mais longo, então ele certamente vai estudar esse texto para poder pregar esse texto com maior fidelidade ao texto, imparcialidade. Evita também a superficialidade na apresentação da mensagem, né? A superficialidade na apresentação da mensagem. Então, ele não vai ser muito superficial, porque tem muito texto para ele pesquisar, para ele estudar. Ele vai ter que estudar para poder pregar o sermão expositivo, né? Livra o pregador de ficar buscando temas para os seus sermões, né? Então, em vez de ele ficar procurando tema para o seu sermão, ele escolheu aquele tema. Vamos supor, se ele vai falar sobre um livro da Bíblia, então ele vai expor o livro da Bíblia durante alguns meses. Então, ontem deu uma pincelada nisso daí. Então, vários assuntos que seriam mais chatos de serem tratados, vamos supor assim, né? O que seriam assuntos chatos de serem tratados na igreja? Dízimo. Os pecados. Relacionamentos, às vezes intrigas, né? A gente vai pregar um sermão no meio de toda a situação. A gente prega um sermão sobre perdão, sobre intriga. Aí quem tem problema que o pastor nem sabe, já fala assim: alguém falou para ele, alguém me entregou. Não é assim? Não é assim mesmo? Então, o que acontece? Quando o sermão é expositivo, ele fala assim, eu vou começar um sermão expositivo no livro da primeira epístola de Pedro. Então, aí ele fala assim, bom, hoje é isso. O reverendo mesmo faz isso, né? Então, hoje eu vou pregar sobre esse, aí amanhã sobre esse. Então, a gente vai vendo que é sequência. Aí chega no momento que vai falar sobre os problemas, ninguém pode falar, o pastor está falando isso por causa de mim. É porque é a sequência da mensagem. Entendeu? Não quer dizer que a gente não possa pregar, eventualmente, aqui e acolá, mensagens de chamar a atenção da igreja, né? Isso daí o pastor, Deus coloca no coração dele o que colocar, e ele tem que ser sincero com a palavra pregar. E doe quem doer, abençoe quem abençoar, mas a doída no meu coração, quando a mensagem vem, é edificante para mim. Quando eu fiz alguma coisa errada e não dói em mim, é prejuízo para mim. É importante quando dói, porque aí eu tenho a oportunidade de falar, Senhor, me perdoe, me ajude, me fortaleça para eu resolver esse problema e partir para frente, né? Então, os sermões positivos, ele livra o pregador de ficar buscando temas para os seus sermões, né? Ainda as vantagens do sermão também. Livra o pregador de evitar determinados assuntos. Acabamos de falar aí, né? De evitar determinados assuntos, como uma série de mensagens ou de livros. Este sermão alimenta tanto o ouvinte quanto o pregador, porque o pregador ele vai ter bastante tempo para preparar esse sermão, para estudar esse sermão.
e ele vai ser muito edificado também. Então, quando ele chegar no púlpito, ele está alimentado com a palavra, está exortado pela palavra, fortalecido pela palavra, questionado pela palavra, e aí ele vai transmitir aquilo que já passou, já passou por ele, né? já trabalhou na vida dele, já edificou a vida dele para poder edificar a vida daqueles que está sob a sua responsabilidade. O pregador fica com autoridade para pregar qualquer assunto, né? Então, ele vai pregar qualquer assunto, porque ele vai se preparar, o assunto está na sequência, ele vai pregar e ninguém precisa de falar nada. Capacitará o pregador a pregar os resultados das pesquisas sobre a Bíblia, por exemplo, arqueologia, história, geografia, né? Por quê? Porque ele vai pesquisar tudo isso e vai trazer essas mensagens, esses estudos para a igreja. Agora, algumas desvantagens que pode-se descobrir no sermão expositivo, né? É bem mais difícil de preparar, né? Exige do pregador estudo exaustivo da palavra de Deus. Por isso que ele fica mais o pregador, né? Porque ele vai ter um trabalho mais exaustivo. É um texto grande, ele vai consultar comentários, ele vai consultar traduções da Bíblia, ou fazer uma exegese com os textos originais dentro do possível, mas pelo menos vai estudar o texto, ele vai procurar respostas para esse texto e vai ser edificado, vai ser fortalecido por isso. Então, é uma desvantagem no sentido de que ele tem que trabalhar mais, né? mais difícil de preparar, mas, por outro lado, é uma vantagem porque ele está crescendo no conhecimento da palavra de Deus, da mensagem. É mais difícil preparar, exige pregar um estudo exaustivo da palavra de Deus. Pode se tornar um sermão maçante. Esse é o problema, né? Que eu acho que é mais complicado. Pode se tornar um sermão maçante se a gente leva as panelas para o púlpito. Por quê? Como é um sermão que a gente vai estudar muito ele, então corre o risco da gente levar umas panelas, frigideiras, uns negócios para o púlpito que a gente não precisava levar, né? Então, aí o pregador tem que ter sabedoria para filtrar, dentro do tempo que ele prevê a sua pregação, o melhor do seu estudo, o sumo do seu estudo, né? Selecionar bem o material que ele vai apresentar. Porque se ele não selecionar com muito material, ele vai ficar um monte de coisas que ele estudou, porque às vezes ele gastou muito tempo para preparar esse sermão. E aí quando ele vai falar, puxa vida, como é que eu vou passar isso aqui agora em 25 minutos, 30 minutos? Né? Então ele tem que pegar o que é mais importante, o que é prioridade para explicar aquele texto, para expor aquele texto. Então tem coisas, e principalmente o que ele pesquisou lá, se ele pesquisou em línguas originais, não precisa trazer a língua original, trazer a tradução dela, falar a língua. Tem pregadores às vezes que falam a língua original, né? Então é desnecessário, porque isso daí não faz diferença nenhuma para quem está ouvindo. Quem quer ouvir a língua original, a não ser que seja uma coisa muito importante, né? Tem um texto de Pedro, se não me engano, que fala que nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Então, ali, quando eu prego sobre esse texto, eu falo, nós não éramos o Laós de Deus, mas agora nós somos o Laós de Deus, porque o Laós é o povo de Deus, entendeu?
Então o texto fala que nós não éramos o Laós de Deus, e agora nós somos o Laós de Deus. Então, em outros momentos, tem algumas palavras assim que são importantes a gente às vezes colocar, quando a gente tem condições de colocar, mas não precisamos colocar sempre, né? Principalmente num sermão expositivo, que a gente tem uma grande quantidade de estudos sobre ele para poder chegar ao nosso sermão. Então tem que ser bem selecionado o nosso conteúdo para apresentar na mensagem. Agora, exemplo. Vamos ver. Exemplo de sermão expositivo. Por exemplo, temos aí um texto que não é tão grande, mas Isaías 6, de 1 a 8. Né? Então, nesse texto aí, Blackwood, por exemplo, coloca ele como um exemplo de um sermão expositivo. Não é tão longo o texto, mas mostra. Aí o que acontece? Nesse texto, ele coloca lá como tema, lê o texto, olha para o texto e tem a ideia. Quando um jovem vai à igreja, você vai pregar num culto jovem, por exemplo, um culto jovem, e você lê Isaías e fala assim, mas será que eu posso pregar para jovens nesse texto? Aí Blackwood sugere aqui, quando um jovem vai à igreja, então deve ter a visão de Deus. Lá no texto ele teve a visão de Deus, né? Quando ele entrou no templo. Deve ter a visão de si mesmo. Ele teve a visão de que ele é um pecador, de que ele precisava do perdão de Deus. E deve ter a visão dos outros. Envia-me a mim. Então, aí, por exemplo, lá no texto está dizendo assim, deve ter a visão, deve ter a visão, deve ter a visão, deve ter a visão. Mas aí, a criatividade do pregador, né, tem que enxergar essas coisas. Por exemplo, o jovem foi ao templo e o texto diz que ele viu o Senhor assentado no trono. Né? Então, o pregador, com a sua mente homilética, aí a gente chama isso de mente homilética, ele começa já formar o sermão na cabeça. Então, Isaías teve a visão do templo, então a visão de um jovem no templo é a visão de Deus, teve a visão de Deus, viu que Deus estava, ele teve a visão de Deus, viu que Deus existia, aí vai explicar, vai trabalhar isso aí, teve a visão de si mesmo. Quando ele teve a visão de Deus, ele viu que ele era pequeno, pobre, pecador, e precisava de Deus, e quando Deus pegou a brasa e curou os seus lábios, aí que purificou os seus lábios, ele teve a visão também dos outros. Então, uma mensagem simples que a gente pode pregar no culto de jovens. O dia da mocidade está chegando aí, né? Final de maio, né? Então já dá de pregar isso daí. Pode convidar um de vocês aí para pregar. Um outro exemplo, no mesmo texto de um sermão expositivo, né? O mesmo texto, um jovem no culto, por exemplo. Um jovem no culto. Se você chegar lá na igreja e um dia estiver cheio de jovem, falar assim, hoje nós vamos falar sobre o tema um jovem no culto. Vai chamar a atenção deles ou não? Hã? Sim. O que vocês acham? Sim. Porque ele vai falar assim, que negócio é esse? Que jovem é esse? Que jovem é esse? Que história é essa? Chamou a minha atenção, eu quero ouvir esse negócio. Né? Aí o Blackwood traz essa ilustração, essa sugestão de sermão aqui textual. A visão que um jovem tem de Deus. Qual é a visão que um jovem tem de Deus? Então, a visão que o jovem tem de Deus, a visão do jovem Isaías, tá, que teve de Deus, aí agora depois a gente vai passando isso, trabalhando isso também para a atualidade. Porque a gente, em todo sermão, a gente não deve apenas
pegar o texto lá e deixar ele lá e trazer ele lá, falar desse texto apenas. A gente deve aplicar esse texto à nossa realidade, colocar o nosso público aqui dentro da história, né? Já pensou se a gente consegue colocar o jovem que está no culto, nessa visão de Deus, colocar ele dentro da história, ele se sentir dentro da história, participante da história, né? Às vezes é o que ele está precisando, né? A visão, qual é a visão? A visão que os jovens têm de Deus hoje, na universidade, qual é? Deus é careta, é coisa passada, é coisa de gente velha, é coisa superada. Será? Então esse jovem que faz a universidade ali, ele está dentro da nossa igreja. Qual que é a visão dele? Então, o pregador pode ter essa mensagem de resposta, que às vezes ele pergunta para ele mesmo. Ele nunca perguntou nessas palavras, mas está perguntando lá no íntimo dele. E agora vem a mensagem de Deus, um sermão expositivo, expondo essa mensagem com um texto bíblico que traz uma situação real do passado para o presente, para edificar o presente. A visão que um jovem tem do pecado. Qual que é a visão do pecado que um jovem tem? Naquele dia, Isaías teve a visão do pecado porque ele viu Deus. Ele viu a presença de Deus no trono e ele teve a visão da sua miséria, do seu pecado. Será que o jovem de hoje tem tido a visão do seu pecado, da sua distância de Deus, do seu futuro sem Deus? Então, a visão que um jovem tem da purificação. Você já pensou que sermão estrondoso esse no nosso tempo? Se pegasse dentro da faculdade, a gente seria queimado vivo, certamente. A visão que um jovem tem da purificação. Então, temos mensagem para dizer isso. Que o jovem da igreja também sofre as intempéries do nosso tempo, do nosso mundo. Ele também é um jovem que está dentro da universidade, ou vai para a universidade daqui a pouco, né? Então, qual que é a visão que ele tem da purificação da sua vida, mesmo num lugar difícil? Aí depois pode ilustrar, por exemplo, aí você fala assim, vou ilustrar com a história de José do Egito. Pega lá a história de José do Egito, lê bem, lida, e transforma aquela história numa ilustração da sua mensagem, de um ponto da sua mensagem, ali aonde você achar interessante que caiba, né? A visão que um jovem tem do serviço. Hoje, o que o jovem tem? Muitos jovens têm qual visão de serviço? Ele quer um trabalho, ele quer um emprego. Muitos. Eu quero um trabalho, mas um trabalho que eu vejo assim, muitas vezes aqui até a gente vê pessoas que têm vontade de trabalhar. Quer dizer, vontade de arrumar um emprego, né? Mas às vezes não tem a visão do serviço. E eu fico indignado quando eu vejo uma pessoa e fala assim, agora arrumei um emprego legal. Onde você está trabalhando? Eu estou trabalhando num lugar ali, eu não faço nada. Isso daí me deixa indignado. Simplesmente isso. Porque eu acho que é uma visão tão vazia, né? Tão vazia, tão triste, né? Isso a gente ouve em casa. Às vezes os nossos filhos falam assim, eu queria me aposentar. Nem começou a trabalhar, já quer aposentar muitas vezes. Então, qual é a visão que o jovem tem do serviço? Nós temos muitas. Qual que é a visão hoje que o jovem tem do serviço? O jovem que está na universidade. Será que todo jovem que está lá na universidade está pensando no serviço que ele vai ter? Qual trabalho que ele vai ter? Tem muitos que estão, mas tem muitos que não estão nem aí.
Bom, John MacArthur Jr. afirma: a incapacidade de pregar de modo expositivo e didático é indisculpável. Isso só pode ser atribuído, olha aí, a pancada, à ignorância das implicações de uma escritura inerrante, inspirada por Deus, ou a indiferença a ela. Deus concedeu sua palavra a seu povo e espera que seus subpastores o alimente o povo, e a necessidade é grande. Então, MacArthur então mostra a necessidade de nós investirmos na pregação expositiva, e muitos pregadores têm feito isso. Vamos lá. Bom, então agora nós vamos chegar a uma coisa importante do sermão. Nós vimos os três o quê? Tipos de sermão. Agora nós vamos ver as partes do sermão. Como são as partes do sermão? Tá? Então, as partes do sermão. Lembre-se que todo sermão tem um texto bíblico que é a origem de tudo. Então não vai fazer aquele negócio de esquecendo do texto bíblico, eu fazer o sermão e depois procurar um texto bíblico. Tá? Então não faça isso. Tá? Eu até coloquei aqui ó, a ilustração que eu contei ontem lá do meu contemporâneo. Está na apostila. Só que não está o nome do santo. A pregação devia ser considerada a mais nobre tarefa que existe na terra. Então, continua aí defendendo nosso peixe, tá? A pregação devia ser considerada a mais nobre tarefa sobre a terra. Blackwood fala isso. O pregador deve lembrar as palavras de Brian Chafer, que diz: quando anunciamos a palavra, trazemos com ela a obra do Espírito Santo para produzir frutos na vida de outras pessoas. Então, o objetivo de elaborarmos o sermão com todas as técnicas, de aprendermos com todo o estudo exegético hermenêutico, e que este seja um sermão redentor, que trabalhe os mais diversos corações e que Deus o use para a sua glória, como diz João Calvino, citado por Brian: Deus ordenou sua palavra como instrumento pelo qual Jesus Cristo, com todas as suas graças, é dispensado a nós. Então, o Brian ainda adverte os pregadores com as seguintes palavras: a pregação não é simplesmente uma palestra instrutiva, é um evento redentor. Achei lindo esse negócio, né? Não é uma palestra instrutiva, é um evento. Então, quando você está pregando a palavra de Deus, você não está fazendo uma palestra como se a gente faz lá, uma palestra em qualquer lugar. Você está participando de um evento redentivo, porque Deus poderá estar trabalhando em corações, convertendo vidas, transformando vidas que serão discípulos da gente sem a gente saber, né? Já pensou? Uma pessoa que se converte hoje, quanto pode produzir? Uma pessoa se converte hoje na igreja, ela se torna um pregador, um discipulador de uma outra pessoa, a outra pessoa Deus o vocaciona para ser um missionário, para ser um outro pregador que vai atingir um monte de gente, e tudo começou porque uma pessoa pregou no evento redentivo. Então, é uma coisa linda, né? Então, é interessante isso daqui.
Reader 3 fala sobre revitalização da igreja, segundo Deus, tratando do ministério da palavra. Ele diz: e para que uma igreja viva para Cristo, ela deve priorizar o ministério da palavra no púlpito, que deve ser fiel à Escritura e aplicável às necessidades do povo, de sua própria geração, com a compreensão de que a resposta consistente é sempre Cristo e o Evangelho da Graça. Então, hoje nós estamos vendo uma revitalização na igreja, em geral, na igreja cristã, evangélica, uma revitalização pela teologia reformada. A gente tem notado que muitos grupos, inclusive até aqueles que antigamente não queriam nem saber de estudar a Bíblia, estudar teologia, hoje estão estudando teologia reformada, né? Estão convidando pastores reformados para dar cursos para eles. Nós temos professores nossos, professores reformados nossos, que dão aulas nas escolas da Assembleia de Deus. Pregam, anunciam, são professores e são queridos, porque pregam a palavra. Então, isso tem acontecido. Tem muita coisa desnorteada por aí? Tem, mas tem uma revitalização aparecendo. O nosso centro de pós-graduação Under Jumper é uma célula assim, fumegante, que solta a teologia reformada a todo vapor para a nossa igreja em primeiro lugar, trabalhando com muitos homens e trazendo muitos homens preparados de fora para compartilhar conosco a teologia reformada, que tem sido a salvação de muitas igrejas. Por exemplo, diga. Um exemplo disso, sábado retrasado, se não me engano, teve um evento na igreja do meu irmão, que ele é da Assembleia de Deus, e eles estavam falando sobre a história da igreja no mundo e no Brasil até chegar em Tangará. E no primeiro dia da feira deles, a feira missionária, eles falaram exatamente sobre isso, inclusive citaram Hernandes Dias Lopes como referência e a Presbiteriana do Brasil como referencial nesse trabalho de evangelismo no Brasil. E o pastor que estava pregando lá de Cuiabá, que tem essa visão reformada. Ele pregou, eu fiquei assim, até o meu pai foi e ele falou assim, a primeira vez em muitos anos que eu vou na igreja que eles falam sobre essa visão reformada, porque eles têm um certo tabu em relação à visão reformada, né, para eles, né, esses neopentecostais. E aí, esse pastor é um pastor e professor teólogo, né, do curso, claro, na igreja deles lá, mas que ele deu uma ênfase muito grande sobre a reforma e também sobre as pessoas que fizeram parte dessa história. E aí a gente viu ele falando da importância que foi a Igreja Presbiteriana do Brasil para que essa reforma acontecesse e chegasse até no Brasil também. Achei assim muito válido, né, eles reconhecerem isso. Para vocês terem uma ideia, nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, por muito tempo, no início do século passado, foi a maior igreja evangélica do Brasil. Né? Com o evento dos pentecostais, claro, os pentecostais trabalharam mais, pregaram mais e atingiram mais. Não são maiores em número de pessoas. Só que, por muito tempo, ficaram assim, distantes de preparação teológica. Não se falava de cursos para evangelistas, nem cursos para pastores, muito menos. A gente que ia para um seminário era discriminado, de certa maneira, porque era como se ficasse muito acadêmico e pouco espiritual. Foi o que ele citou. Ele deu esse exemplo de que então, eles sofriam esse preconceito. Com o tempo, o que acontece? A teologia reformada começou a aparecer no cenário e aí começaram a criar também institutos bíblicos nas igrejas pentecostais e pessoas daqui começaram a colaborar com o trabalho aqui.
aqui começou a ter visão de que esses aqui estavam falando a Bíblia corretamente. Então está se abrindo os olhos. Hoje nós temos seminários pentecostais que tem professores nossos trabalhando ali. Então, e nas igrejas mesmo nossas, a teologia reformada tem achado lugar. E por outro lado, as igrejas que pregam a Bíblia estão voltando a ser cheias. As pessoas estão começando, por quê? Porque houve uma época que ainda há isso, ainda acontece isso, aquela igreja do oba-oba. Mas isso daí chega num momento e para. Chega um momento as pessoas cansam disso. Né? E agora, então, aí o que a pessoa procura? Não, eu quero uma igreja que ensina a Bíblia. Porque a pessoa começa, muitas coisas vão acontecendo, que as pessoas vão tendo esclarecimento sobre a vida, sobre a vida cristã, sobre a própria Bíblia. Então, há esse interesse já de procurar a verdade. Na igreja nossa mesmo ali no Santiago, tinha gente que chegava assim e falava assim, eu frequentava tal igreja, mas eu quero uma igreja que pregue a Bíblia. Eu vim para cá porque é a igreja que prega a Bíblia. E recebíamos a pessoa como membro depois de fazer todo o processo de entrar na igreja. Por quê? Porque queriam aprender a verdade. Porque notaram que a gente pregava a verdade. Então a igreja que prega a verdade, ela não tem nada a perder. Aqueles que não aceitam a verdade, não vão aceitar a verdade de jeito nenhum. Vão às vezes ficar num lugar cheio de barulho, cheio de qualquer coisa, por conveniência. Mas também, daqui a pouco, não estão ali, estão em outro lugar, estão em outro. Então, é importante que a gente entenda a consistência do Evangelho da graça de Deus. Reverendo, na hora que você quiser falar, pode interromper, tá? Você é o nosso chefe aí. Ainda antes de entrar nas partes do sermão, né, vejamos o que dizem outros pregadores a respeito de como proceder na pregação. Richard Baxter, acho esse camarada, lá do século XVI, um pastor que foi perseguido, foi preso, reformado, mas uma bênção. Li o livro dele no curso que eu fiz e ele é muito respeitado. Ele diz o seguinte: embora possa tecer os maiores louvores às coisas santas de Deus, se fizer isso friamente, demonstrará o oposto, pelo modo como abordou a questão. Então, embora possa tecer os maiores louvores às coisas santas de Deus, se fizer isso friamente, demonstrará o oposto pelo modo como abordou a questão. Precisamos, então, pregar apaixonados pela pregação. Então, Baxter era um pastor que formava pastores na Inglaterra. Ele preparava pastores, né? E ele tinha umas normas bem fortes, né? Bem rígidas com relação a pastores que pecassem. Pastores que saíssem do trilho, né? Por exemplo, pastores que adulterassem. Para ele era assim: um pastor que adulterou jamais pode ser pastor. Ponto final. Era assim. Então, choca o nosso tempo de hoje, mas é a verdade, combina com o que a Bíblia diz, né? E ele também mostrava a pregação ser apaixonada. A gente, como pregador, a gente tem que pregar apaixonado pelo que a gente faz. A gente se prepara, a gente se qualifica, a gente usa as técnicas possíveis, mas na hora de entregar a mensagem, a gente tem que fazer isso apaixonado, porque é com autoridade. A gente não está falando da gente, está falando de uma coisa de Deus, né? Vale
lembrar também as palavras de Errol Russell em relação à pregação. Ele define pregação como sagrada eloquência através de um embaixador cuja vida deve ser consistente em todos os aspectos com a mensagem que ele proclama. Então, o embaixador tem que ter uma palavra que se coadune com o que ele é, né? Com o que ele vive. E agora, então, entra-se nas partes do sermão, tá? As partes do sermão. Vocês chutam aí que partes são o sermão, sem olhar na apostila. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Já está formado já. E os três pontinhos. É um desenvolvimento. Desenvolvimento dos três pontinhos. Aí, a primeira parte do sermão, então nós temos aí que é chamada de introdução, em alguns livros é chamado de exórdio também. Eu gosto mais da palavra introdução, porque eu acho mais simples. Mas Tem livros que traz exórdio, né? Então, é o princípio do discurso. Em outras palavras, é o princípio do discurso, né? Em tudo, geralmente, existe uma introdução, né? A gente sabe que sempre tem que ter uma introdução. Chega numa casa, tem a porta de entrada, é a introdução à casa. A gente chega numa estrada, tem uma placa lá, siga. Então ali começa uma nova estrada, é a introdução daquela estrada. Então, a introdução tem dois objetivos principais. Primeiro, chamar a atenção dos ouvintes para o assunto. E segundo, prepará-los para entender. Então, a introdução, ela tem que chamar essa atenção. Se a introdução, o pregador chega no púlpito e lê o texto bíblico e ninguém se volta para ele com atenção, fica um negócio meio chato, meio complicado, né? Então, a introdução, na hora que ele lê o texto, ou se ele introduz, como nós estávamos discutindo aqui, às vezes uns introduzem o sermão sem falar o texto ainda, depois falam o texto, mas aí, esse momento de introdução tem que ser alguma coisa que chame a atenção do ouvinte para o que ele vai falar e prepare o ouvinte para que ele entenda o que ele vai falar. Geralmente elaboramos a introdução após termos elaborado todas as divisões do sermão. Às vezes acontece isso, a gente prepara o sermão todinho, no esboço da gente lá, que a gente vai levar para o culto, só o esboço, deixa um espaço lá e vai lá. Então eu faço assim, com a introdução, deixo o espaço, começo as minhas divisões. Aí quando está no momento do sermão lá, vem à mente, né, algo que dá certo para eu colocar como introdução, ou um fato, ou uma história bíblica, ou um acontecimento, nós vamos ver isso aí, um acontecimento na cidade, no país, no mundo, né? Se eu for falar de guerra, hoje está fácil de falar, de fazer introdução, né? Está acontecendo uma guerra, né? Arrebentando todo mundo lá. Então, se eu for falar de paz também, eu vou usar o contrário, está faltando paz lá. Então, coisa que está acontecendo no dia a dia de hoje. Aconteceu uma coisa diferente na minha cidade, na minha região. Então, se eu vou falar alguma coisa que tem a ver com aquilo lá pode ser uma introdução se tiver a ver com o assunto que eu vou tratar, né? E vai chamar atenção, vai mostrar também para a igreja que o pregador está atualizado com a vida, né? Ele não está enclausurado, né? Mas ele está sintonizado com a situação, com o sofrimento do ser humano, né? E isso é importante também a gente passar. Mas sempre a introdução a gente prepara quando já está terminando o sermão, porque você já tem uma ideia de como você vai introduzir a mensagem que você está terminando de fazer. A introdução deve preparar o ouvinte para querer ouvir a
a mensagem que virá em seguida. Então, essa introdução, por isso que ela tem que ser pensada. Tem, às vezes, quando a gente vai numa pregação até do candidato lá no presbitério, às vezes o candidato está nervoso, cheio de dificuldade, fez o curso dele todinho, mas na hora de ele fazer a introdução, ele não faz a introdução bem feita, ou não estudou bem. Então nós temos que pensar, estudar a nossa introdução. Essa introdução, ela vai chamar atenção para o texto que eu quero, porque também se você colocar uma introdução só para colocar, não vai funcionar, não vai, tem que ter ligação com o seu tema, né? A introdução, então, deve preparar. Há pregador que, por nervosismo, falta de preparo e tal, às vezes nem cumprimenta as pessoas, mas tudo bem. É importante notar que a introdução não chama a atenção do ouvinte para o tema da mensagem. A que não chama para o tema da mensagem, então ela perde o sentido de existir. Brian, citado por Saulo, diz: uma introdução que suscita interesse, mas não atrai atenção sobre o tema, na verdade dá aos ouvintes uma falsa direção. Então, se a introdução é uma introdução bonita, mas não tem nada a ver com o tema, aí a pessoa olha que ouve o tema que vai ser discutido e fala assim: por que ele falou isso? Por que ele contou essa história? Por que ele gastou tanto tempo com essa história, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Mas quando a introdução se alinha com o tema, aí o interesse vem maior, né? Uma introdução bem feita vai fazer a ligação do tema ou da proposição da mensagem, de forma que o ouvinte se desperte para o que será falado. Então, a introdução, eu estou falando meio rápido aqui, mas se vocês quiserem interromper, pode interromper. Deve ser curta, né? Não deve ser abrupta. Nela se quebra o gelo para captar a atenção dos ouvintes, né? Mas não deve ser extensa demais. Tem gente que às vezes usa uma ilustração, uma introdução lá de 5 minutos e depois vai fazer as divisões de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Então tem que dosar, né? E a introdução é para chamar a atenção mesmo. Outra coisa, a introdução deve ser interessante. É hora de conquistar a atenção dos que vieram ouvir a palavra de Deus. Se note bem, a nossa pregação geralmente vem depois do que? Do momento de louvor. O momento de louvor, muitas vezes, é muito gostoso, é muito edificante, é muito, né? Quando nós sentamos, aí nós nos assentamos para receber uma nova parte, participar de uma nova parte do culto. Aí vem uma introdução inteligente, sábia, Que combina com o preparada. Na verdade tem que combinar mais com a mensagem que vai ser trazida, porque o louvor que tem que combinar. terminou o louvor ali, o louvor certamente preparou a pessoa. Nossa liturgia vai ser outra hora, né? Mas o louvor prepara a pessoa para o momento de preparar para ouvir a mensagem também. Mas a introdução é para a introdução já do sermão. Já estamos entrando no sermão, né? Porque agora já chamamos o Boca de Ouro ali, o pregador, aí o Boca de Ouro chega aqui e começa a falar, né? Então aí já é a mensagem, né? Então a introdução deve ser curta, deve ser interessante, deve ser clara, tá? Clara, procurar não complicar, não ser confuso, ter linguagem acessível ao ouvinte. Do contrário, ele pode achar que o sermão vai ser uma espada.
longo e chato. A gente fala assim que sermão, espada é o sermão longo e chato. Então, se o pregador começa a introdução dele e se enrola, né, aí o que acontece? Aí o crente já fala assim, esse sermão pode até depois ser um sermão bom, mas a impressão que passa é negativa e pode tirar a atenção do pecador para a mensagem de Deus que o pregador tem que trazer. A introdução do sermão tem que ser planejada também. Não pode ser assim, de qualquer jeito, né? Por esse motivo é recomendado ao pregador que a introdução seja elaborada no final do sermão, pois a esta altura o mesmo já está encharcado do seu assunto e poderá com mais propriedade e facilidade elaborar a sua introdução e pensar o que é que ele vai trazer de introdução. Nós vamos ver também o que pode ser trazido de introdução, né? A introdução aparece no sermão após a leitura do texto da mensagem, a leitura do texto da mensagem, pois ela vai introduzir os ouvintes no sermão. Aí, vamos lá. A introdução pode ser como que pode ser essa introdução? Né? A ideia aqui agora é a gente entender como pode ser essa introdução. Então, a introdução pode ser uma descrição de um evento significativo que ajude a chamar a atenção para o seu sermão. Né? Então, aconteceu um evento que tem a ver com o seu assunto, sermão, então você pode dar uma pincelada naquilo lá. Você pode trazer aquilo lá à luz de uma forma rápida, inteligente, estudada, pensada, para jogar o seu assunto que, de uma certa maneira, vai corroborar para que a pessoa entenda o texto bíblico. Né? A introdução pode ser um fato importante que tenha acontecido, pode ser oportuno, né? Pode ser uma história bíblica, um personagem bíblico ou histórico. Né? Bom, a introdução pode ser uma história bíblica. Eu, de vez em quando, gosto de... Esses dias até eu preguei na igreja, eu usei uma história bíblica, né, como introdução. Então, pode ser uma história bíblica. E quando você tem essa orientação homilética, a mente da gente começa sendo homilética. Por isso que alguns pastores não fazem curso dessa forma na igreja, porque a gente vai ser criticado. Vai entregar vocês, né? Porque às vezes o que acontece? Cria-se naqueles que estão estudando uma mente crítica e homilética. Então, quando eu for pregar na igreja, vocês vão me observar. E às vezes eu não vou fazer o que eu estou falando exatamente. Vocês vão pegar. Aí vocês vão pegar. Se a introdução não sair do jeito que queria, ou se eu pregar mais do que 30, 40 minutos, mas isso aí é normal, certo? É normal. Por quê? Porque nós temos que ensinar o que é certo e fazermos o melhor para fazermos o certo. Tem horas, eu vou fala aqui, meu colega está aqui, tem horas que a gente não sabe qual que é a introdução que a gente vai pôr no texto, naquele sermão. Com ele não deve acontecer só comigo. Né? Então, o que acontece? Quando isso acontece, a gente faz a elucidação e a introdução junto. A elucidação vocês vão ver o que é daqui a pouquinho. Mas aí a gente procura introduzir com o próprio texto, com alguma coisa a mais que o texto pode nos oferecer, que a gente possa trazer como introdução. Agora, o técnico, o mais legal, o mais
mais que a gente está aprendendo aqui, é trazer uma introdução inteligente para aquela mensagem da gente, porque aí vai chamar a atenção do ouvinte, porque esse é o objetivo. Agora, tem horas que, quando não dá, não deu, né? Mas na provinha aqui a gente vai observar. Bom, mas tudo isso é importante a gente notar. Vamos lá para frente. A introdução, então, precisa de acontecer dessa maneira para que possamos fazer o melhor possível. Olha, podemos usar na introdução, para facilitar um pouco aí, ó, podemos usar uma poesia. Você pode colocar uma estrofe ou um hino, por exemplo. Você está pregando sobre um assunto que tem a ver com aquele hino, com aquela estrofe daquele hino, coisa que está já na sua cabeça há muito tempo, que você canta sempre, e você recita no púlpito, você recita ou lê aquela poesia. É uma introdução, né? No final da introdução, nós procuramos ligá-la ao tema, dizendo que é sobre isso que aprenderemos um pouco hoje. Tá? Então, hoje nós vamos aproveitar. Então, jogou aquele assunto, e aquele assunto é o assunto que tem a ver com o nosso tema. Então, é sobre isso que nós queremos aprender hoje. E aí, você começa a elucidação, ou também chamada de narração, por outros estudiosos. Tá? Então, elucidação. Eu gosto da palavra elucidação porque chama, já elucida, né? Elucida o fato, elucida o texto, traz o texto mais próximo de nós. Então, na elucidação ou narração, então, nós temos, antes desse daqui, então, após a introdução vem a elucidação ou narração, que consiste, né, em que agora é hora de jogar o ouvinte dentro do texto. Então você vai jogar o seu ouvinte dentro do texto. Você leu o texto, agora você fez a introdução e agora você fala assim, agora nós vamos aprender sobre esse tema. De acordo com o nosso texto, aí você vai colocar o ouvinte dentro do seu texto, né? Entretanto, agora é preciso aproveitar a atenção do ouvinte e passar a mostrar os detalhes do texto bíblico. Essa é a função da elucidação. Você selecionará informações que conseguiu com o estudo do texto, né? Durante a preparação do seu sermão, você encontrou naquele texto coisas significativas, importantes, palavras importantes para o seu tema que vai ser trabalhado. Então você traz essa palavra à tona para que as pessoas possam compreender, iniciar sua compreensão do que vai ser passado. Situar o ouvinte no texto a ser pregado, para que haja maior compreensão dos argumentos e das divisões que virão a seguir. Então, na hora que você estiver estudando o seu texto, você destaca lá esse texto. Jesus estava à margem do rio, do mar, da Galileia. Esse mar, acontecia isso, ou naquele negócio, naquele texto que fala lá da tempestade no mar, né? Você pode pesquisar um pouquinho ali. Se você joga no Google, você já acha lá que aquele mar está abaixo do nível do mar, que tem épocas que dá aquela tempestade, é comum dar aquelas tempestades. Então, você estudando ali, você vai ter um monte de argumentos que você vai ter que filtrar para trazer como elucidação. Lembra sempre essa palavra, elucidar o texto. Não é ainda explicar o texto todo, é só jogar um pouco de luz. Então, elucidação.
Depois da elucidação, que é essa parte aí, logo depois da introdução, então nós temos o tema, divisões ou argumentos, né? Então, isso que o Wesley falou ali, a argumentação, né? Pastor, Diga. mas o tema, as divisões e argumentos, eles estão dentro da narração, né? Não, é a elucidação, depois vem o tema. Então, esse subtema aqui que vai falar dessas duas coisas aqui, o tema e as divisões, mas a elucidação é uma parte do sermão. Agora vem o tema que você pensou, então aí terminou aquele assunto, terminou a elucidação do texto, aí você pode falar assim, de acordo com esse texto, nós vamos falar sobre esse tema. Aí, o tema é uma frase não muito grande, uma frase estudada, que não deve ser um texto, deve ser uma frase. Quando a gente tem dificuldade de fazer a introdução, então às vezes a gente faz a introdução com o conteúdo da elucidação, certo? Mas o tecnicamente correto é fazer a introdução correta, ou uma ilustração bíblica, ou uma ilustração de um fato, de um evento que acontece, ou de uma poesia, ou de um hino, e faz a introdução. Aí explica um pouquinho o texto, começa a elucidar, clarear o texto, aí vem o tema. Debaixo da ilustração vem o tema. E debaixo do tema, então começam as divisões que vão explicar aquele tema, né? Nessa altura, o pregador já definiu o seu tema e deste saem as divisões, que será o corpo do sermão, né? O corpo do sermão são as divisões. Então, ali onde você vai pregar a sua palavra, pregar a mensagem defendida nas divisões, né? Nas divisões da sua mensagem. Vamos usar um exemplo do texto conhecido que o Saulo coloca para nós aqui, na nossa apostila, né? Lucas 19, de 1 a 10, fala justamente do Zaqueu e Jesus. Então, tem a introdução, tem a elucidação, tem a introdução, seria lá, pobres e ricos para entrar no reino de Deus. Então, você pode ver uma história sobre isso. Um fato, um momento, um hino, até uma poesia, às vezes, que tem alguma coisa que você pode jogar ali como sua introdução. A elucidação é falar sobre o contexto, por exemplo. Qual que seria a elucidação proposta aqui? Um contexto, Jerusalém, próximo de Jericó, uma distância de Jerusalém, para situar a pessoa na história, né? Aconteceu lá em Jerusalém, que era perto de Jericó, tinha uma distância de tantos quilômetros. Quem eram as pessoas? Os publicanos, o maioral dos publicanos, Zaqueu. Então, lampejar um pouco da cultura da época, né? O sicômoro, né? O que era esse sicômoro? Era uma planta com raízes profundas, com galhos fortes, porque não era uma árvore que não aguentasse um homem, embora fosse um homem pequeno, mas aguentou, né? Então, era uma árvore forte que aguentava o homem. Então, em poucas palavras, você faz a sua elucidação. Quer dizer, esse homem, esse Zaqueu, esse Jesus, qual era o contexto dele no momento dessa história? Então era ali. Aí vem o tema. O tema que você descobriu lá, vamos supor que fosse esse: superando os obstáculos que nos separam de Jesus. Tem a ver com o texto? Hã? Veja bem, superando os obstáculos que nos separam de Jesus. Sim, ele era pequeno, Tem? Tem. Tem.
Por quê? Pior que tem. Pior que... é uma sugestão. Não precisa ser esse sermão aqui, mas Tem muita frase, né? o tema da mensagem, agora vocês vejam bem, se você vai pregar uma mensagem dessa na igreja, será que tem alguém precisando superar obstáculo para se aproximar de Jesus? Ou alguns obstáculos que nos separam de Jesus? Na igreja, será que tem? Quantos que tem? Então, o tema ali dessa proposta aqui, desse exemplo, é superando os obstáculos que nos separam de Jesus. Então, essa é a mensagem que eu vou pregar hoje, tá? Já fiz a introdução, já fiz a elucidação. Aí, qual o primeiro obstáculo que eu vou defender aqui? Eu vou defender meu tema. Primeiro obstáculo físico. Qual que era o obstáculo físico? Era pequeno. Zaqueu era pequeno. Se ele ficasse no chão, ele não ia conseguir ver o mestre, não ia conseguir ver Jesus. Então, ele tinha um obstáculo, ele tinha alguma coisa que atrapalhava ele. E aí, você pode ir aplicando ou pode aplicar no final. Aí, se você quiser, você pode ir aplicando a mensagem. E muitas vezes, no seu auditório, tem um monte de gente que tem obstáculos. Às vezes tem um que fuma, tem outro que bebe, tem outro que joga, tem outro que faz isso, tem outro que faz aquilo outro. Então, ele fala assim, puxa vida, esse é o obstáculo que eu tenho para me encontrar com Jesus. Então eu estou igual ao Zaqueu. Zaqueu, ele arrumou um jeito de se encontrar com Jesus e eu. Né? Então, pode-se trabalhar isso. Né? O obstáculo também social. Zaqueu era de uma posição e agora todo mundo, a maioria das pessoas mais simples procurando Jesus e ele um dos maiorais procurando. A turma dele não era muito de dar colher de chá para Jesus e ele queria. Então tinha um obstáculo social. Você vai estudar isso também. Um obstáculo espiritual também, né? E já é um obstáculo de todos nós, como pessoas, pecadores, é um obstáculo espiritual, que ele também tinha. Era pecador também, né? E ele venceu esses obstáculos para poder. Então, vocês notem que essas divisões bem simples que foi proposta aqui, como exemplo, elas respondem ao quê? Ao tema. Né? Elas respondem ao tema que foi proposto para falar da superação, superando os obstáculos que nos separam de Jesus. E que tem muito a ver com o dia a dia nosso. Né? Muito bem. E esse sermão aqui seria qual? Lá dos tipos que nós vimos. Os tipos? Eu pergunto para vocês, qual seria? Não, eu fiz a primeira pergunta, eu perguntei primeiro. Qual seria? Vamos ver aí. Qual seria? Temático. Eu creio que esse daí poderia ser um sermão expositivo. Porque ele é um texto maiorzinho, um pouco. Os assuntos estão ali dentro do tema. Né? Às vezes a gente vai encontrar, às vezes, o sermão um pouco textual, um pouco expositivo. Então, essas coisas aí, a gente pode, daí a gente não vai bitolar, né? Mas, pelo tamanho do texto, a gente já podia definir mais ou menos assim. Bom, aí nós podemos chegar na próxima parte do sermão. Vocês mais ou menos entenderam Sim. quais são as partes do sermão? Introdução, elucidação, ação, tema, divisões de argumentos e agora vem a conclusão. Conclusão. Então a conclusão é a última parte do sermão. Então a conclusão, ou chamada peroração também. Eu fico com conclusão, que é mais fácil. Por mim, vocês podem colocar introdução, elucidação, e o desenvolvimento são as divisões,
e a conclusão, fica tranquilo para não ficar se confundindo com outras coisas. Mas a gente coloca assim, conclusão, peroração, porque em outros livros, às vezes, em vez de sair conclusão, fala peroração. Mas peroração tem de final, de finalizar também, né? E aplicação. Então, a conclusão do sermão não é algo fácil. Muitas vezes a gente perde a mensagem na conclusão. A gente se enrola na conclusão. Dizem os estudiosos que não é tarefa fácil. Tem que ser estudado. Então, não é que possamos fazer sem reflexão e preparação. Na verdade, alguns dizem que a parte mais importante do sermão, exceto o texto, a parte da conclusão da mensagem. O Saulo ilustra da seguinte forma: o piloto de um avião pode fazer todos os procedimentos, manobras e tirar nota 10 na sua perícia. Mas se ao aterrissar o avião se espatifar no chão, de nada valeu a boa nota que ele tirou. Porque vai bater asinha. Então o que acontece? A gente tem que fazer tudo bem e aterrissar, concluir o nosso sermão da melhor maneira possível. Tá? Estudando a conclusão para Blackwood é considerada a parte mais importante do sermão, exceção feita ao texto. Quando se prepara um sermão para o domingo, deve-se ter em mente um objetivo de modo a levar o ouvinte a determinado lugar, isto é, a conclusão e a aplicação da mensagem. Tá? James Braga diz: a conclusão é sem dúvida o elemento mais poderoso de todo o sermão. Se não for bem executada, pode enfraquecer ou até mesmo destruir o efeito das partes anteriores da mensagem. A aplicação, em sentido estrito, é a parte do discurso em que mostramos de que modo se aplica o assunto aos ouvintes. Né? Então, você faz a conclusão e aplica a mensagem. Né? O que isso tem a ver com você? Para que isso serve? Né? Então, aí o sermão fica completo. Né? Pode a conclusão e a aplicação virem juntas, mas deve-se lembrar que não pode ser uma parte longa do sermão. Se você tem horas que a gente pode fazer a conclusão recapitulando rapidamente os argumentos, recapitulando, e fechar. Mas cuidado para não pregar novamente, porque tem hora que a gente vai, olha, agora nós estamos terminando a nossa mensagem, aí o cara começa outra vez. Gera ansiedade, confusão. Aí depois ele está terminando, aí continua outra vez. Então aí a pessoa fica falando assim, mas e aí? Não vai terminar? Falou que ia terminar, não terminou? Deve ser breve, como deve ser a nossa conclusão? Deve ser breve e inteligente, concluindo bem a mensagem, aplicando com poder e graça ao coração do ouvinte. A conclusão pode ser feita, estamos quase O senhor não ilude a gente. Eu falei quase. Tem que ser esperto, viu? Estou quase concluindo. Tem que ler esse quase pode ser elástico. Então, pode-se fazer a conclusão. Aqui, eu já falei até um pouco, mas pode-se fazer a conclusão com a recapitulação das divisões, pode-se fazer a conclusão com uma ilustração bombástica. Alguns fazem a conclusão com uma ilustração que começou uma parte lá no início, você conta uma história, viu? Vocês contam uma história no início, deixam uma parte daquela história para contar no final. E quando você vai
fazer a peroração ou a conclusão, aí você fala assim, como eu disse lá no início, aí você conta o resto da história. Lembra do João? Aí, isso. Aí o que acontece? Aí o sermão, ele fica um sermão bonito, gostoso de ouvir, uma mensagem gostosa de ouvir e edificante, é claro, né? Porque aí as pessoas entendem que o pregador se preocupou com a mensagem, para que a mensagem ficasse bem gravada no coração da gente. Então, a recapitulação das divisões é uma forma clássica, porém deve ter o cuidado para não pregar novamente a mensagem. Aí tem as ilustrações, como eu já disse, deixa-se o clímax da ilustração para o final, né? Tem, por exemplo, também, do jeito que você pode começar com uma estrofe, uma poesia, você também pode terminar, desde que tenha sentido a sua conclusão, né? Uma estrofe de um hino, uma história ou fato que esteja bem vinculado ao tema do sermão, também pode ser. Na aplicação também se pode usar um apelo direto ao ouvinte, né? Um apelo direto ao ouvinte, uma exortação, uma motivação, né? Para a vida. Então, isso aqui é tranquilo também. Pregador em serviço no púlpito. Eu estou falando pregador, mas seja homem ou seja mulher, tem que ter o quê? Postura. Tá? Primeira postura de pregadores, daí a gente aprende no técnico de comunicação, né? Então, a gente não deve ficar assim, olhando só para o texto, a gente não deve ficar gesticulando demais, fazendo aquele barulho, não sabe onde põe o braço, né? Ou põe a mão no bolso, tira a mão do bolso, não sabe o que faz da mão. Então, a gente tem que procurar se organizar para que a gente corresponda à orquestra da mensagem, tá? Então a gente tem que trabalhar isso. Sua postura, a postura do pregador no púlpito mostrará muito do que ele realmente é. Às vezes a gente vai para o púlpito nervoso, isso é natural. A gente que prega há muitos anos, muitas vezes a gente vai com um friozinho na barriga. Isso não é pecado nenhum, né? Porque é um temor que a gente tem diante da grande responsabilidade que está na frente. Muitas vezes, quando a gente vai pregar, como vocês que são alunos, vão pregar no exame aí, na prova de vocês, então vocês vão chegar nervosos. E a gente vai notar que vocês estão nervosos para pregar. Uns mais, outros menos. Isso é normal. Agora, a gente tem que ter cuidado para termos uma postura da melhor possível, né? A forma como gesticula, o olhar para o seu auditório. Tem gente que prega, mas não olha para o auditório, fica olhando para o lado, assim, ó, falando, mas olhando para o lado. Então isso não é bom. A gente tem que olhar. Vai tirar um pouco a atenção. A gente tem que olhar no olho do santo, tá? Tem gente que olha lá na ponta da parede lá e outra coisa, ou às vezes a gente olhar só aqui, ó, ficar olhando só aqui. Quem está lá no fundo fica desprestigiado. Então nós temos que olhar do meio para frente, que a gente pega todo mundo, né? O nosso olhar. Então essas coisas são coisas simples, mas que na comunicação a gente pode perder ou ganhar. Se a gente usar uma boa comunicação, a comunicação também está a serviço da pregação, né? Para que a gente possa, não estou dizendo que a gente é perfeito, né? Mas a gente tem que aprender o que é certo para a gente poder melhorar a nossa qualidade de comunicação para levar a palavra do Senhor. Quem é o pregador e como está, levando a sério, se tem firmeza, determinação, certeza do que está proferindo. Eu me lembro que uma vez eu era um pregadorzinho novo, metade do que eu sou hoje, e eu pregava lá em Dom Aquino, lá
lá em Barbacena. Lá em Dom Aquino foi o meu primeiro campo de trabalho. E pastor novo é animado igual coceira, né? Eu pregava assim, arrebentava tudo. Mas tinha uma coisa positiva que destacaram em mim que eu não sabia. É que tinha um hotel do lado, que tinha um pessoal que sempre ficava ali no hotel, e um dia um camarada visitou a gente. E aí ele falou assim, olha, eu gostei da sua pregação, porque o senhor prega com autoridade. Né? Ele entendeu que aquela força, que aquele jeito de pregar, aquela animação, era autoridade. Então veja como que é importante. Se eu pregasse assim, desanimado, frio. Pedindo desculpa às vezes até, né? Pelo que tá falando. Então não, a gente tem que pregar com paixão. É o que nós já vimos lá atrás, pregar com paixão. Porque nós estamos fazendo uma coisa de Deus. Agora, para a gente fazer isso, a gente tem que estar bem fundamentado. Né? E aprender algumas técnicas de trabalhar com o público. Né? Isso não quer dizer que se a gente não tiver essas técnicas, não possa fazer o trabalho. Mas para fazer o trabalho cada vez melhor, a gente pode melhorar. A vestimenta nossa. É interessante que o pastor, que o pregador vá ao púlpito com vestimenta digna da sua função. Às vezes a gente, por exemplo, se eu for conversar com um juiz ali no fórum, que jeito que eu posso ir lá conversar com ele? Eu posso pegar um bermudão, chinelo, boné na cabeça, As mulheres não entravam nem de bermuda. Para você ter uma ideia, lá em Brasília tem uns lugares, tem uns museus. Em Brasília tem museu que o cara não entra com camiseta aqui assim. É cavada? Camiseta cavada, o cara não deixa entrar. Não entra no museu, qual o problema que tem? Mas não entra, é norma. Aí o que acontece? Na igreja, a gente não quer dizer que a gente tem que ter roupas de primeira qualidade, tem que ser decente. Se eu vou com uma roupa decente, sendo homem ou mulher, não é só mulher que veste roupa que não seja decente. Mas tanto homem quanto mulher deve vestir uma roupa na hora de proclamar a mensagem que a nossa roupa não pode chamar mais atenção do que a mensagem que a gente traz. Entendeu? Se eu venho com um monte de badulaco como pastor, então chego lá, eu já ganhei um broche do negócio ali do Lions Club, ganhei um broche ali do prefeito, ganhei um broche lá não sei da onde. Então põe aquele negócio lá, igual o coronel ali, né? Coloca aquele negócio assim todinho e vem com o púlpito. Quer dizer, se eu tivesse uma cerimônia, era normal eu fazer isso. Mas no púlpito eu não posso fazer porque tu não vai ficar focado nessas coisas aqui. Está vendo um exemplo? Ou se eu venho com uma roupa, com licença da palavra, relaxado, né? Aí cada um sabe o que é decente. Né? Então, a orientação nossa é que, como o serviço do culto, a gente tem que zelar por isso, porque a gente vai ser que está na frente de 70, 80, 100, 200 pessoas que estão olhando para a gente e que nós podemos estar distraindo a pessoa, tirando a atenção da pessoa para o que é mais importante que a gente tem que fazer. Pode falar. Fernando, posso falar um negócio aí? Opa, tem trânsito livre assim. Por que na nossas igrejas, principalmente uma igreja reformada, o púlpito fica no centro? Agora outro detalhe. Por que no púlpito nosso, atrás não tem, por exemplo, uma imagem, uma figurona lá, como em outros lugares tem? Já perceberam? Por que não pode colocar flores, não sei o que, um monte de coisa que é bonito, mas tem algum detalhe, né? Porque qualquer coisa que você fizer aqui, gente, vai tirar a sua atenção. Lembra que nós somos pecador, né? A natureza já é caída, não queremos muita coisa com Deus. Então qualquer coisinha
vai tirar a sua atenção daquilo que o pastor está falando, da coisa que é mais importante que qualquer detalhe. Entendeu? Então, às vezes o pessoal não entende isso, né? Temos que atentar para esses detalhes, gente, porque qualquer coisa vai tirar a atenção da palavra e não pode. Acabamos de estudar um pouco da homilética, uma das mais importantes disciplinas da matriz curricular do curso médio ou superior em teologia. Espero que este passo seja motivador para o desenvolvimento de pregadores que possam contribuir com o reino de Deus, anunciando de forma inteligente a palavra de Deus, com temor, reverência e sabendo que o Espírito Santo de Deus estará trabalhando em vidas que hão de ouvi-los, bem como usará cada um dos pregadores como vasos preciosos na magna tarefa de pregar a palavra maravilhosa de Deus, anunciando o Salvador Jesus Cristo, o Senhor.